Ô, Cristiano, e como que você observa essa tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado? O novo presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, na sua posse, disse que não enxergava, né, uma tensão, uma crise entre os poderes, mas ela existe, né, ô Cristiano? E como que isso pode afetar as pautas econômicas do governo no Congresso? Bom, Medina, essas tensões aí, elas têm sido, vamos dizer assim, bastante comuns, né? Se a gente olhar nos últimos tempos, essas tensões, esses estresses, ora é com o poder executivo, ora com o poder legislativo, mas isso tem acontecido com uma certa frequência. Eu não acredito que essa tensão ela vá prejudicar a pauta do governo. A gente pode ter algum tipo de atraso, mas ela não. Eu acredito que naquilo que é essencial e que o governo tem algum tipo de interesse e que é fundamental, o governo consegue a aprovação do Congresso Nacional, né, tanto da Câmara quanto no Senado. Então, por exemplo, a votação desse projeto de lei de PL de offshore, que foi adiado para o dia 24, mas já tem uma data, eu não acho que isso seja um grande problema. O Rodrigo Pacheco disse também que o Senado tem um compromisso com essa pauta e essa agenda econômica do governo. No dia por volta do dia 20 de outubro, o relator da reforma tributária vai apresentar o parecer dele, o senador Eduardo Braga. Então, as coisas, aparentemente, né, há um encaminhamento de determinados temas aí que eu acho que não vai ser prejudicado com esse atrito. E acho também que quando o Congresso Nacional ele mostra essa insatisfação e mesmo avança, ainda que não de forma definitiva, mas avança algumas casas, né, em direção a algum tipo de em algum tipo de legislação que vai tirar poder do Supremo ou regulamentar algum tipo de questão, rapidamente força uma reflexão, um diálogo, e que eu acho que isso, de certa forma, pode ajudar a desobstruir um pouco esses canais e pode aliviar um pouco a tensão. Então, acredito eu que, muito provavelmente, nas próximas semanas, eu acho que isso deve acabar se resolvendo de alguma forma, se acomodando, tá? Então, eu não, isso na minha avaliação, a gente não está caminhando para nenhuma crise institucional, nem tampouco para alguma paralisia geral do Congresso Nacional, de barrar a agenda econômica do governo no Congresso Nacional. Ô Machado, saiu hoje na Folha, né, sobre a posição do Rodrigo Pacheco em relação a essa PEC, que ele estava favorável, mirando as eleições de 2026 para o governo de Minas Gerais e também a indicação do sucessor dele para o Senado. Como que você vê a posição do Rodrigo Pacheco em relação à PEC, Machado? Tem havido bastante contaminação em torno das eleições por conta dessa PEC, principalmente de onde ela nasceu, né? Na CCJ, que é comandado pelo Davi Alcolumbre. Todo mundo sabe da influência que Alcolumbre tem sobre Rodrigo Pacheco. Foi o cara que, na verdade, inventou o Rodrigo Pacheco como presidente do Senado. Há rumores, né, de que o Pacheco compartilha muito das decisões do Senado com o Davi Alcolumbre e tudo mais. Tá certo que o poder por si próprio Alcolumbre já tem por ser presidente da principal comissão ali. E de fato, um dos senadores mais influentes. Provavelmente deve voltar à presidência do Senado, a não ser que haja, de fato, uma reviravolta ali do humor dos senadores ali, trabalhando por algum outro nome, né? A gente lembra em 2019 como Alcolumbre chegou à presidência numa situação completamente inusitada ali, num embate junto de Renan Calheiros, conseguiu vencer, teve um quiprocó danado no plenário, né? Foi uma situação lamentável, mas a gente sabe que hoje provavelmente Alcolumbre é o cara mais influente ali da casa. Rodrigo Pacheco tem tensões, sim, principalmente para o governo do estado. Minas Gerais tem uma base conservadora significativa, né? Quando a gente olha para as votações do governo do estado, a gente vê vitórias de forma reiteradas, né? Do espectro mais à direita sobre a esquerda, por mais que muita gente fale, o PSDB e PT é tudo esquerda. Tudo bem, mas o PSDB era
mais ligado ao espectro mais conservador do eleitorado naquela época. O PSDB comandou muito tempo, Zema já está há 2 mandatos lá. Imaginamos que Minas possa, pelo menos no governo do estado, continuar com esse voto mais conservador. E aí Pacheco tenta se posicionar dessa forma. E aí a discussão é que isso pode ter contornos políticos, porque são pautas que interessam mais à direita, são pautas que eram ligadas ao bolsonarismo. Mas quando a gente olha para o espectro do Senado hoje, né, o bolsonarismo não é tão grande assim no plenário do Senado. Se a gente colocar 30, 35 senadores no máximo ali, mais ligados a pautas conservadoras, é bastante otimista, né? É uma pauta de fato de recomposição do poder do Senado. Tá? Eu acho que tem muito mais relação com isso do que de fato com política eleitoral. É mais profundo esse jogo, não é tão óbvio, né? Não é superficial a posição que o Senado tem adotado. A gente olha para os anos anteriores, a Câmara ganhou uma projeção enorme, tá? A Câmara ela virou o poder forte, a casa forte do Congresso nos últimos anos. É ela quem pauta mais, ela pauta muito mais a agenda legislativa do que o Senado, principalmente depois da saída do Rodrigo Maia. O Arthur Lira ele conseguiu angariar muita força para a casa, né, para a Câmara, durante a pandemia e está continuando esse legado. Provavelmente vai entregar ou ao Elmar Nascimento ou para Marcos Pereira para dar continuidade a isso. E o Senado ficou meio que patinho feio na história, né? É uma casa com uma renovação baixa da última legislatura, por conta só da eleição de 1/3 do plenário. E está tentando se reposicionar, está tentando voltar a ter protagonismo, acho que na cena política. E nessa pauta, o STF acaba sendo não só um antagonista, mas acaba sendo um alvo mais fácil para o Senado retomar esse poder. Como eu disse, o Senado é a casa, vamos dizer assim, que fiscaliza o STF e o Judiciário, é onde passam todos os nomes indicados e tudo mais. É, de fato, a casa que tem alguma ascendência. E eles, na minha opinião, estão usando deste poder, dado que existe uma fragilidade de imagem do STF perante boa parte do eleitorado, para angariar poder. Eu acho que, de fato, existe hoje um embate, um enclave ali entre poderes para retomar protagonismo. Né? A gente tinha um executivo que precisou pedir amém para o Congresso para se manter no poder, foi isso que aconteceu, não se enganem, Bolsonaro pediu amém para o Centrão para continuar no poder, para dissipar a pressão por impeachment dele, tanto que veio Flávia Arruda, Ciro Nogueira, toda aquela turma para dentro do governo. Era, naquele momento, o poder que ficou ali por baixo. Com Lula já não é bem assim, ele tenta elevar o poder de barganha do Executivo perante o Legislativo, e agora, lá dentro do Legislativo, o Senado tenta recompor boa parte do poder perante a Câmara, tanto que teve embates no começo do ano sobre tramitação de medidas provisórias, foi daí que mudou todo o rito de tramitação das MPs, barrou, não vai ter mais MP por conta da briga de Senado e Câmara. Então, as coisas em Brasília, por mais que elas fiquem muito nos bastidores, a gente não acompanhe tão de perto quanto essas análises um pouco mais superficiais, porque está querendo uma eleição de Senado, porque quer ser governador. Eu acho que tem questões mais complexas, mais profundas sobre a relação entre os poderes que tem pautado esse embate entre Senado e STF. E aí, gostou desse conteúdo? Então assista ao Tarde TC News com a melhor cobertura do fechamento do mercado. É de segunda a sexta a partir das 3 horas da tarde na TC News. Seu resultado é a nossa marca.